Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aula da Ponto Seguro, gerenciamento de riscos. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao curso de NR10 módulo básico, segurança e instalações em serviço com eletricidade. Vamos ver, através desse vídeo aula, o assunto risco elétrico. Composição desse conteúdo. Módulo 1, riscos elétricos. Módulo 2, primeiros socorros. Módulo 3, prevenção e combate a incêndio. Objetivos. Esta NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviço com eletricidade. Introdução à segurança com eletricidade. A eletricidade é a forma de energia mais utilizada, transformando-se em outra forma de energia, tais como energia mecânica, energia luminosa, energia térmica, hidroeletricidade, Como é produzida a eletricidade? Através do reservatório, comporta de controle da escotilha, gerador, o eixo do gerador movimenta a hélice da turbina. Energia térmica. Biomassas. Energia nuclear. Energia eólica. Energia solar. Eletricidade, da geração ao consumo. Fonte, Fundação COGE. Usina geradora. Geração por meio de alta tensão para a estação elevadora, por meio das linhas de transmissões em alta tensão, chega até as estações rebaixadoras, que por sua vez tem novamente as subestações que vai transmitir para grandes consumidores em alta tensão ou média tensão e chega nas centrais de distribuição de energia. Os transformadores rebaixa para os consumidores de classe B, pequenos consumidores. Portanto, temos 1. Geração de energia elétrica lá na usina. 2. Transmissão da energia elétrica pelas torres de transmissão. 3. Distribuição de energia elétrica através das empresas, companhia que opera no setor de distribuição. Posição nacional dos tipos de centrais e na capacidade instalada em megawatt para geração de energia elétrica no Brasil. As hidrelétricas respondem por 79,9% da energia gerada. As termoelétricas são responsáveis por 18,51% da energia gerada. E as termonucleares 2,37%, sendo que outras fontes, como as energia fotovoltaica e eólica, representa 0,3%, segundo a fonte da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL. Estatística de acidente no setor elétrico brasileiro. Acidentes no trabalho, fonte do INSS,
390 mil acidentes de trabalho, sendo 2.582 acidentes fatais. 13,5 óbitos para cada 100 mil trabalhadores segurados, redução de 32% em relação a 1998. Panorama Nacional de Óbitos no Trabalho, fonte INSS. De 2000 a 2003, para a massa trabalhadora registrada em milhões, sendo 20 milhões em 2000, aconteceram 3.091 mortes no trabalho. Em 2003, aconteceram 2.582 mortes, sendo que aqui tem uma diferença em 1 milhão da massa trabalhadora, reduziu o número de trabalhadores. Percentual de morte vezes massa trabalhadora. Em 2000, houve 0,015%. Em 2003, 0,13% de morte na massa trabalhadora. Panorama de óbitos no trabalho com trabalhadores do setor elétrico. Massa registrada trabalhadora. 2000, 101 mil pessoas no setor elétrico. 2001, 91 mil pessoas. 2002, 96 mil. 2003, 96 mil. Morte no trabalho em 2064, 2077, 2002, 85. Em 2003, 88 mortes no trabalho. Percentual vezes a morte. Percentual de morte vezes massa trabalhadora. 0,063 em 2000, 0,80 em 2001, 0,88 em 2002, 0,91 em 2003. Comparação: óbitos no setor elétrico vezes índice geral nacional. Em 2000, 4,2 pontos. 2001, 5,7 pontos. 2002, 5,9 pontos. 2003, 7,0 ponto. Ou seja, houve um crescimento com relação às demais atividades no setor elétrico no nosso panorama nacional. Acidente com empresa de energia. Ano de 2006, número de empregados próprio do setor, 101.105 empregados. Acidente com afastamento, 840. Acidente com empresas contratadas. Ano, acidente com afastamento, acidente sem afastamento, a relação entre um e o outro. Em 99, 1.435 acidentes com afastamento. 1.023 acidentes sem afastamento. A relação entre eles de 1,40. Em 2000, 1.241 acidentes com afastamento. 1.009 sem afastamento. Uma relação de 1,23. 2006, 840 acidentes com afastamento, 918 sem afastamento, uma queda nesse aspecto de 0,92 ponto. Acidente com empresas contratadas. Número de acidentados fatais por ano. Esse indicador em azul demonstra o setor que envolve empresas contratadas. O vermelho, ele demonstra as informações referentes a empregado direto da empresa do setor. Nós podemos comparar em 1999 que houve 26 acidentes fatais em empregados direto de empresas contratantes, sendo que no mesmo tempo 49 acidentes fatais. Ou seja,
quase 50% a mais de acidentados. Em 2006, 19 de empresas diretas e 74 acidentes fatais em empresas contratadas. Havendo um absurdo no aumento de acidentes com empregados de empresas contratadas nessa data. Ano 2000 a 2006, tipo de acidente com população. Houve em 2000 1.058, 2001 972, 2002 995, 2003 992, 2004 1042, 2005 920, 2006 936. Acidente com população. População da construção civil, aconteceram 264 acidentes envolvendo redes, circuitos energizados. Atividades ou brincadeira próximo ao setor elétrico, 78 acidentes. Ligações clandestinas, 70. Cabo energizado no solo, 67. Veículos, 60. Instalação e reparo de antena, 46. Subir ou poldar árvore, 45. Furto de condutor, 28. Cerca varal energizado, 27. Conclusões. Acidentados próprios teve uma relação de 4,20, maior desde 1977, quando foi criada a Lei 6.514, que trata sobre segurança e medicina do trabalho. Gravidade de acidentados próprios, 719, pequena redução em relação a 2005. Acidentados fatais, contratadas 74, aumentou drasticamente. População acidentadas fatais, 293, pequena tendência de queda. Riscos em instalações e serviço em eletricidade. Choque elétrico. Vamos ver alguns relatos, algumas reportagens envolvendo o fenômeno corrente elétrica, efeito choque elétrico. Acidente de trabalho mata 3 pessoas em Caucaia. Em Caucaia, o contato de um andaime de ferro com fio de alta tensão causou a morte ontem de 3 trabalhadores, deixando outros 3 feridos. Um deles é o proprietário da empresa Ancar Veículos Especiais. Fonte de informação e a data. A redação especial para o povo. Fátima Guimarães, Lucíntia Gomes, 10/3/2007. Acidente na Medral Engenharia, vítima de acidente gravíssimo. Por Luiz Parise, Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia Cult São Paulo. Depois de passar quase um mês internado, o eletricista Juliano Bariviera Maia morreu de insuficiência renal na tarde do último domingo, dia 22. No Hospital de Queimaduras em Bauru, para onde foi transferido. Juliano era contratado da Medral Engenharia, empreiteira que presta serviço a eletro, e foi vítima de um acidente de trabalho gravíssimo ocorrido dia 29 de junho passado em Panorama, cidade próxima ao município de Dracena. Choque elétrico mata adolescente no posto de táxi São Cristóvão. Estudante Ana Kleder de Andrade, 15 anos, morreu tragicamente no final da tarde de ontem, ao sofrer uma violenta descarga elétrica. Bom, acidentes no setor elétrico povoam as manchetes, tanto da imprensa escrita como televisionada, radiofonada, e também as nossas informações em DDS, TDT, e estão presentes no dia a dia
da vida da sociedade essa lástima. E o que é o choque elétrico? O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando-o como um condutor. Tipos mais prováveis de choque elétrico: choque produzido por um contato com um circuito energizado. Choque produzido por contato com o corpo eletrizado. Choque produzido por raio, descarga atmosférica. Como que acontece a descarga atmosférica? A descarga em circuito aberto. Nós temos os polos positivo e negativo que estão polarizando as nuvens. A nuvem se descarrega e rompe a rigidez elétrica do ar, que por sua vez procura o potencial mais baixo para potencializar, que é a Terra, que é a superfície terrestre. Sistema de para-raio, gaiola, arco elétrico através de um transformador de potência. O Brasil registra 28 mortes por raio este ano. O Brasil já registra apenas no ano 2008 28 mortes causadas por raio. O número é 64% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Efeito da corrente elétrica no corpo humano. A sensibilidade do organismo inicia em um ponto conhecido como limiar de sensação. A. Limiar de percepção. O corpo humano começa a perceber a passagem de corrente elétrica a partir de 1 mA. B. Limiar de não largar. A intensidade de corrente para esse limiar varia entre 9 e 23 mA para homens, 6 a 14 mA para mulher. C. Limiar de fibrilação ventricular. O choque elétrico pode variar em função de fatores que interferem na intensidade da corrente e nos efeitos provocados no organismo. Os fatores que interferem são: 1. Percurso da corrente elétrica no corpo humano. Vai depender aonde nós temos o contato e o caminho se cruza a linha do coração, para ver a questão da consequência, que são os fatores do choque elétrico. Então nós temos exemplo do contato fechado na cabeça, cruzando a linha e saindo nas duas pernas, potencializando no solo. E um contato fechando do lado direito e saindo na perna direita, no braço, membro superior direito, saindo no membro inferior, membro inferior esquerdo, saindo no membro inferior esquerdo. Entrando no membro superior esquerdo e saindo no membro superior cabeça. Esse exemplo cruza a linha do coração, entrando entre os dois membros superiores braços e saindo entre eles. Tipo de corrente elétrica: corrente alternada, sensação de formigamento, valores acima de 1 mA. Corrente contínua, valores acima de 5 mA. Tensão nominal. Duração máxima da tensão de contato em corrente contínua. Tensão de contato, voltagem. Para a corrente contínua,
Até 120 volts, a exposição, o contato pode ser infinito, não há nenhum efeito. 120 volts acima, a duração 5 segundos. 140 volts, 1 segundo. 160 volts, meio segundo duração máxima suportável. 175, 0,2 segundo. 200 volts, 0,1 segundo. 250 volts, 0,05 segundo. 310 volts, 0,3 segundo. Duração máxima da tensão em corrente alternada. Tensão de contato em volts, duração máxima em segundo. Até 50 volts não tem nenhum efeito, a duração é infinita. 50 volts acima, o tempo de duração suportável 5 segundos. 75 volts, 0,60 segundos. 90 volts, 0,45 segundos. 110 volts, 0,36 segundos. 150 volts, 0,27 segundos. 220 volts, 0,17 segundos. 280 volts, 0,12 segundos. Intensidade da corrente elétrica. Gráfico com zonas tempo vezes corrente e os efeitos sobre as pessoas, segundo norma IEC 479-1. Aqui nós temos o tempo de 20 milissegundos até 10.000 milissegundos. E aqui nós temos a corrente 0,1 até 10.000 miliamperes. Então nessa zona 1, que está abrangendo de 1 a 5, 0,1 a 0,5 miliampere, o tempo pode ficar infinito, não tem efeito nenhum. 2 e 5 miliampere na zona 2, aí nós temos um tempo de suportação que vai no máximo de 100 milissegundos. Na zona 5 é a zona de atuação do DR, que está na faixa entre 20 e 50, 30 miliampere, entre 20 e 50. Essa zona aqui, de fato de 10 a 30 miliampere. Aqui o próprio sistema inteligentemente ele não permite a passagem da corrente. Na zona 3 nós temos uma corrente de 50 e 100 miliampere. E nessa zona nós temos uma exposição de 100 milissegundos somente, que é possível ser tolerada. Na zona 4 é uma zona extremamente perigosa, não tem exposição segura. Intensidade da corrente. Conceito da zona. Zona 1, nenhum efeito perceptível. Zona 2, efeito fisiológico geralmente não danosos. Zona 3, efeito fisiológico notável, parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares, geralmente reversíveis. Zona 4, elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves, irreversível, fibrilação cardíaca, parada respiratória. Zona 5 e 6, faixa de atuação do dispositivo DR ou disjuntores DR. Esse material você deve consultar, entender melhor com profundidade essas informações sobre as zonas e intensidade da corrente. Intensidade, efeito, causas de 1 a 3 miliampere. Percepção. Causa, passagem da corrente provoca formigamento, não existe perigo. 3 a 10 miliampere. Eletrização. A passagem da corrente provoca movimento, sente a vibração. 10 miliampere. Tetanização. A passagem da corrente provoca contrações musculares, agarramento ou repulsão.
Constrói o músculo. 25 mA, parada respiratória, a corrente atravessa o cérebro. 25 a 30 mA, asfixia, a corrente atravessa o tórax. 60 a 75 mA, fibrilação ventricular, a corrente atravessa o coração. Efeito direto da corrente elétrica. Transtornos cardiovasculares. Causas: choque elétrico afeta o ritmo cardíaco, infarto, taquicardia, etc. Queimadura interna. A energia dissipada produz queimaduras internas, coagulação do sangue, carbonização de tecidos gordurosos, por exemplo. Queimaduras externas, produzida por arco elétrico a 4.000 graus Celsius. Outros transtornos, consequência da passagem da corrente, transtornos auditivo, oculares, nervosos, renais, etc. Tempo de duração do choque elétrico. Quanto maior o tempo do choque elétrico, maiores são os danos e as suas consequências. Frequência da rede. Correntes com frequências maiores são menos sentidas pelo organismo. Frequência da corrente elétrica. Frequência em Hz. Brasil e Paraguai têm uma frequência compreendida entre 50 e 60 Hz, que é o giro da turbina lá na geração. Limiar de sensação para essa frequência. 1 mA. Vai sentir o efeito dessa corrente. Se a frequência estiver em 500 Hz, só vai sentir a sensação com 1 mA. Se tiver uma frequência de 1000, somente com 2 mA, 5.000, 7 mA, 10.000 Hz frequência, 14 mA, 100.000 Hz frequência, 150 mA. Os efeitos que uma corrente elétrica produz no corpo humano são 4. Primeiro, tetanização, fenômeno decorrente da contração muscular produzida por um impulso elétrico. Músculos esqueléticos superiores, vista anterior, braço, frontal, parada respiratória. Corrente circulando pelo corpo humano pode causar uma parada respiratória. O coração situa-se na cavidade torácica entre os dois pulmões. É forrado pelo endocárdio, membrana interna e pelo periocárdio. Pulmão direito, coração coberto por duas membranas. Diafragma. Terceiro, queimaduras. Queimadura é a lesão de um tecido produzido pelo efeito do calor, de substâncias químicas ou eletricidade. A passagem de corrente elétrica através de um condutor cria o chamado efeito Joule, ou seja, uma certa quantidade de energia elétrica é transformada em calor. Energia calorífica igual a resistência do corpo humano vezes a corrente ao quadrado vezes o tempo de contato.
As queimaduras são classificadas de acordo com a extensão e profundidade da lesão e definidas em graus. A. Queimadura de primeiro grau. B. Queimadura de segundo grau. C. Queimadura de terceiro grau. Queimadura de primeiro grau. São queimaduras leves onde ocorre uma vermelhidão no local seguido de inchaço e dor variável. Afeta a epiderme. Primeiro grau. Causando vermelhidão, exposição solar, por exemplo. Queimadura de segundo grau. Nessas queimaduras ocorre destruição da epiderme e derme, com dor mais intensa e normalmente aparece bolhas no local ou desprendimento total parcial da pele afetada. Afeta a derme. Segundo grau. Exemplo de queimadura de segundo grau. Queimadura de terceiro grau. Nesse caso, há uma destruição total de todas as camadas da pele, podendo o local ficar esbranquiçado ou carbonizado escuro. Afeta os tecidos subcutâneos. Terceiro grau. Exemplo de queimadura de terceiro grau. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Extensão ou severidade da queimadura. Baixa, menos de 15% da superfície corporal atingida. Média, entre 15% e menos de 40% da pele coberta. E alta, mais de 40% do corpo queimado. A cabeça representa 9% do nosso corpo, o pescoço 1%, os braços, membros superiores, 9% cada, a região do tórax envolvendo o abdômen 36%, os membros inferiores perna representa 18%. Fibrilação ventricular. O fenômeno fisiológico mais grave que pode ocorrer quando da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano é a fibrilação ventricular. Eletrocardiograma normal, eletrocardiograma fibrilado ou fibrilação arterial. Desfibrilador, DEA. Aplicação do desfibrilador. Arco elétrico. Um arco elétrico é resultante de uma ruptura dielétrica de um gás, a qual produz uma descarga de plasma, similar a uma fagulha instantânea, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante, tal como o ar. Exemplo de um arco elétrico entre o condutor de uma linha de transmissão e a estrutura da linha de transmissão, da torre de transmissão. Arco elétrico internos em cubículos são muito perigosos e causam destruição. Arco elétrico em cubículo. Normalmente os arcos elétricos em painéis aparecem por mau contato, por exemplo, pela perda de pressão dos parafusos de conexão, depreciação da isolação, sobretensão, sobrecarga e fim de vida dos dielétricos. Defeito de fabricação de componente ou equipamento, quando não detectada no início, o mesmo aparece ao longo da vida.
projeto e instalação inadequada ou mal dimensionada, manutenção inadequada, introdução de mudanças sutis sem avaliação técnica adequada e contatos acidentais ou inadvertidos de ferramenta ou peça, erro humano. Tais falhas devem ser evitadas, seus efeitos controlados por projetos adequados para este fim e proteções tais como detectores ou sensores de arco, relé instalado nos compartimentos. Sensores de arco podem ser de 3 tipos. Sensor pontuais, responsável pela proteção na zona 3. Sensores em fibra óptica, na figura 3, são os responsáveis pela proteção das zonas 1 e 2, que nós vimos lá na primeira aula sobre zonas de riscos. Sensores portáteis responsáveis por proteger as pessoas durante a manutenção no painel. Relé dedicado à proteção de arco. A proteção de arco voltaico tem que ser extremamente rápida. Os detectores atuam em apenas 7 milissegundos, mais o tempo de atuação do disjuntor, em média 50 milissegundos. Campo eletromagnético é gerado quando da passagem da corrente elétrica nos meios condutores. Mostra aqui um amperímetro de corrente alternada e o campo eletromagnético por volta dos meios condutores. Sistema de energia em corrente contínua, os polos positivo e negativo gera entre si o campo eletromagnético. O campo eletromagnético está presente em inúmeras atividades humanas, tais como trabalho com circuito ou linhas energizadas, solda elétrica, utilização de telefonia celular e fornos micro-ondas. Final desta aula sobre riscos elétricos.